Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Miguel Vieira Melo Neto, sou estudante de doutorado do programa de pós-graduação em Ciências Ambientais. Esse artigo foi escrito juntamente com a doutora Tânia Machado da Silva, Tarex Rodrigo Fernandes, o doutor Ezio Sargentini Júnior e o doutor Luiz Fabrício Zara. Do que se trata esse artigo. Esse artigo, que foi submetido ao terceiro Congresso Latino-Americano de Desenvolvimento Sustentável, se intitula Barreira Comportamental de Dispersão de Bolhas e Luz associada à proteção da ictiofauna no setor hidrelétrico. Nosso país ele tem uma crescente desenvolvimento do setor hidrelétrico, ou seja, foram construídas hidrelétricas para a geração de energia no nosso país, para alimentar os diversos setores da economia e as casas. Com isso, a construção das barragens, sejam elas fio d'água ou convencional, elas causam risco à etiofauna, podem causar risco à etiofauna, porque no momento que é necessário fazer a manutenção, seja preventiva ou seja intempestiva, é interrompido o fluxo da hidrelétrica. Com isso, há entrada dentro do tubo de sucção na unidade geradora, e aí esse confinamento desses peixes nessa região pode causar as mortes devido à falta de ar e acúmulo de substâncias químicas como amônia. Então, percebeu-se que o uso de barreiras físicas podem ser interessantes, porém elas têm um alto custo e a questão da manutenção também. Outra situação que foi percebida foi em alguns lugares usou a elevação do fluxo hidráulico. Também houve também o uso da condroitina, que é uma substância química que ela é uma substância alarme. Porém, a gente percebeu que as barreiras comportamentais têm maior eficácia, mesmo sentido de percentual de sucesso, além da questão de não precisar, como não é uma substância química, não tem a questão dos impactos gerados por uma substância química no corpo hídrico. E também temos a questão da manutenção e de um custo considerado baixo. E aí, a gente fez um teste em escala micro em um aquário. Esse aquário tem a seguinte configuração: ele tem um sistema de oxigenação, ele mede 2 metros de comprimento, nessa parte superior tem um suporte no qual a gente coloca 3 câmeras que estão cada uma cobrindo um setor diferente do aquário. A gente também mostra aí o sistema de geração de luz, que é o sistema usado em consórcio com a questão das bolhas. Então vocês podem perceber aí as bolhas juntamente com a luz e as câmeras utilizadas no nosso experimento. Então é um aquário que a gente utiliza água, somente água, não utiliza nenhum tipo de outra substância química. Como é que a gente fez o nosso experimento? Nosso experimento a gente deixou 15 minutos 15 minutos os peixes no aquário. Esse aquário fica
somente com a aeração. Contou os 15 minutos para perceber como é que é o comportamento, até para a questão os peixes ficarem mais habituados ao aquário. Passou-se 15 minutos, a gente acionou a cortina de bolhas e a luz, desativou a aeração, abriu uma comporta que não deixava que os peixes transitassem livremente para a parte que a gente depois que seria ligado a cortina de bolhas, e aí acionou tudo. Depois de 15 minutos, a gente desativou a cortina de bolhas e a cortina de luz e contou mais 15 minutos para ver como é que seria a movimentação dos peixes sem a cortina de bolha no aquário. Então o que aconteceu? No setor A, entre o setor A e o setor B, a gente pode ver onde é que fica a barreira. Então, onde tem a barreira, a gente queria saber se a eficácia dessa barreira de luzes e bolhas. Então, justamente por isso que a gente colocou a portinhola. Por quê? Para o peixe tentar só atravessar só depois que tivesse ligado a barreira de bolhas e luzes. E aí o que a gente fez? A gente contabilizou a gente colocou 10 peixes em cada aquário, ou seja, foram feitos em triplicata. Então o que a gente pegou? A gente foi contar quantos peixes estavam em cada setor do aquário e foi fazendo a estatística depois. A gente contabilizou, tabulou os dados de quantos peixes estariam em cada parte do aquário de 15 em 15 segundos. Aí a gente fez a estatística descritiva, depois para saber a distribuição dos dados, se é normal ou não normal, a gente pegou e fez o Shapiroí, que é um teste de normalidade, e adotou como o alfa de significância 0,05. E para fazer para saber se houve diferença significativa entre o setor, a quantidade de peixe nos 3 setores A, B e C do aquário, a gente usou a nova manova para os que foram considerados paramétricos e teste de Fitzgerald para medidas repetidas para não paramétricos. Aí os que tiveram uma diferença muito significativa, a gente usou como pós-hoc o Tuckey para paramétrico e o teste de Wilcoxon para não paramétrico. Então como é que foi feito? Foram feitos 15 ensaios, porque foi feito em triplicado, então foram 5 espécies diferentes. Foram o acará amazônico, cujo nome científico é Cyclosoma amazonarum, Dianema tigre, Dianema urostriatum, mandi, Pimelodus block, matrichão, que é o brico, e o tambaqui, que é um Colossoma macropon. Então a gente contabilizou os números de espécimes presentes em cada setor A, B e C a cada 15 segundos de gravação. Então a gente percebe aqui, como é que foi os gráficos mostrando como é que foram a questão das distribuições desses peixes ao longo dos testes, Então a gente fez a etapa 1, que é antes de ligar a cortina de bolhas. 3 é a cortina de bolhas com a portinhola. 2, que é a cortina de bolhas com a portinhola aberta. 3, que é a portinhola aberta com a cortina de bolhas e luzes apagadas. Então você percebe que há uma preferência pelo
pela, pelo setor C, que é o setor mais afastado. Então isso indica que se fosse em algum lugar aberto, esses peixes teriam fugido. Então esses peixes, além de não ficarem alheios ao estímulo das luzes das bolhas, eles se mostrou promissor. Então você vê que tem uma preferência pelo setor C do aquário. Então você vê que no setor C há uma prevalência do setor C em todos os peixes que foram estudados. Então, o que a gente percebeu também? Que houve uma maior eficiência para o matrinchã, que não houve 100% de eficiência. Em seguida, o acará amazônico com 87%, o tambaqui com 85% e o mandi com 80%. O que teve menor eficiência foi o dianema tigre, que teve 100% de eficiência. O que acontece? Para esses peixes, o mandi e o dianembra, terem menor eficácia, né? O que acontece? Esses peixes, eles são peixes de fundo e são acostumados a ficar escondidos. Então, esse estímulo pode ter representado algum tipo de sombra, algum tipo de... Até porque esses peixes têm uma visão... não tem uma visão tão privilegiada como outros peixes, como o acará e o matrinchã. Então, isso já pode ter tido essa questão desse estímulo, a percepção diferente desse estímulo para esses dois peixes. Então, o que a gente conclui? Que houve uma resposta imediata aos estímulos da barreira comportamental de cortinas de bolhas em consórcio com luz permanente, e também teve a questão do comportamento adaptativo a longo tempo, ou seja, os peixes mostraram que eles tendem a fugir desse estímulo. Então a gente percebe que tem uma grande potencialidade para proteger essa ictiofauna pelo fato de impedir a entrada e o confinamento nas unidades geradoras durante a manutenção dela. Essas aqui foram as referências que foram usadas, né, no trabalho, e nós vamos agradecer aqui a CAPES pela bolsa de doutorado, a UNB por ser a instituição que é o programa de doutorado ao qual faço parte, o INPA, que não foi o lugar onde foram feitos os experimentos, e a Giral Energia pelo P&D, que possibilitou toda essa realização desse estudo. Muito obrigado.